Ao nos darmos conta daquilo que está ocorrendo ao nosso redor, seja na área social, moral, religiosa, política, as catástrofes da natureza, pandemias, conflitos e guerras, não nos resta dúvida que os sinais da segunda vinda de Cristo estão se cumprindo em maior intensidade e frequência, apontando dessa maneira que o noivo se aproxima para buscar a sua igreja. Mais do que nunca, precisamos nos preparar para os momentos finais da história desse mundo. Como parte do preparo, precisamos vivenciar um reavivamento. O conceito de reavivamento envolve o ato ou efeito de reavivar, um novo avivamento diante de uma situação letárgica, apática ou mesmo de definhamento ou óbito. A Igreja de Deus precisa ser reavivada. Como podemos experimentar tal reavivamento? Não podemos falar de reavivamento da Igreja de Cristo sem falarmos do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que traz vida ao corpo de Cristo. O profeta Ezequiel compreendeu muito bem essa verdade na visão do Vale dos Ossos Secos, registrada no capítulo 37 do livro de Ezequiel. Eu quero ler com vocês os versos 4 a 6. Mas antes de abrir a palavra de Deus, vamos orar. Querido Pai, nesse momento buscamos e suplicamos a Tua presença, a presença do Santo Espírito, para que possamos entender, reconhecer e aplicarmos a Tua voz, a Tua vontade para a nossa vida. Nos abençoe. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Ezequiel 37, 4 a 6. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e o cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. O reavivamento é obra divina, é uma ação do Espírito Santo. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, escreveu: sem o Espírito Santo de Deus não podemos fazer nada. Somos como barco sem vento. Nós somos inúteis. Vamos tentar resumir aquilo que vimos até aqui. Vivemos em um momento singular que antecede a vinda de Cristo. O preparo para encontrar o nosso Salvador requer reavivamento. Reavivamento é uma ação do Espírito Santo. A pergunta lógica a se fazer é: como recebemos o Espírito Santo? A Bíblia é clara ao afirmar que recebemos o Espírito Santo ao aceitarmos Jesus Cristo como o nosso Salvador e Senhor. Efésios 1, 13 e 14. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Você pode perguntar: pastor, se ao aceitarmos a Jesus Cristo recebemos o Espírito Santo, por que não estamos vivenciando o reavivamento do Espírito Santo, que tanto precisamos para ver Jesus voltar? Será que realmente recebemos o Espírito no momento da nossa conversão? Ou será mesmo que aceitamos a Jesus Cristo de verdade? A realidade é que questionamentos como esses e tantos outros que já me deparei inúmeras vezes em meu ministério provêm de uma visão binária sobre a ação e ministério do Espírito Santo. Essa visão simplista só entende duas realidades: ou você tem ou não tem. Sabe, muitas vezes entendemos o Espírito Santo através do paradigma da caixa, onde um objeto só pode estar dentro
ou fora da caixa. Não há outras opções. Nesse paradigma, o Espírito Santo está em você ou não está em você. Porém, acredito que a obra e a atuação do Espírito Santo na sua e na minha vida pode ser melhor compreendida através do paradigma do espiral, onde o principal questionamento não é se o objeto está ou não no espiral, mas quão próximo do núcleo do espiral ele se encontra. O paradigma do espiral toma como premissa que todos os objetos se encontram no espiral. O questionamento nesse paradigma, então, é quão próximo do centro o objeto se encontra. Acredito que essa é a melhor maneira de descrever a obra e atuação do Espírito Santo na vida das pessoas. Porque a realidade é que tanto crente como incrédulo tem o Espírito Santo atuando em sua vida. A Bíblia é clara em afirmar que é o Espírito Santo que concede vida às pessoas. Isso quer dizer que se alguém está vivo, é porque o Espírito Santo concedeu vida e mantém viva essa pessoa. A realidade é que todas as pessoas se encontram no espiral do Espírito Santo, tendo aceitado a Jesus ou não. Mas nem todas as pessoas se encontram próximo ao centro, ao núcleo do poder do Espírito. Quanto mais próximo do centro, maior é a atuação e a influência do Espírito Santo em nossa vida. Quanto mais distante do núcleo, menos sensível e submisso somos à voz do Espírito. Quanto mais longe, menos poder do Espírito em nós. Nessa forma de compreender a obra do Espírito Santo, o reavivamento é a ação do Espírito de nos trazer mais próximo ao centro, de estarmos mais alinhados à vontade de Deus para a nossa vida. Estarmos mais próximos ao centro representa caminhar mais perto de Deus e refletir a imagem divina de forma mais clara e reluzente através das nossas palavras, ações e pensamentos. Apesar de o reavivamento ser uma obra exclusiva do Espírito Santo, eu e você somos capazes de limitarmos ou até mesmo impedirmos a obra do Espírito Santo de nos trazer mais próximo ao centro do espiral. Ao mesmo tempo, podemos nos unir à obra que o Espírito Santo está realizando em nós, potencializando a ação divina do Espírito em nossa vida, de nos trazer mais próximo dele, mais próximo ao núcleo do espiral. As palavras de Paulo aos moradores de Filipos fazem muito mais sentido nesta compreensão do paradigma espiral do Espírito Santo. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Bem, então surgem questões que, na minha humilde opinião, são as mais relevantes do nosso estudo hoje. O que eu posso estar fazendo para impedir que o Espírito Santo me traga mais próximo dele? E a segunda pergunta, o que eu posso fazer para me unir e potencializar a obra que o Espírito Santo está realizando em minha vida? Você já parou para refletir sobre tais questionamentos? O reavivamento que tanto precisamos está intimamente relacionado às respostas a essas perguntas. A realidade é que nós poderíamos passar horas, dias, semanas, meses explorando respostas a estas questões. E eu quero incentivá-lo, encorajá-la a debruçar diariamente diante de tais dilemas cruciais. Como eu estou impedindo que o Espírito Santo me traga mais próximo dele? E o que posso fazer para me unir à obra que ele está realizando em minha vida? Bem, nos minutos que nos restam, eu gostaria de começar a responder tais perguntas de uma forma sucinta, com base na experiência dos discípulos.
Mesmo após 3 anos e meio andando com Cristo, mesmo depois de terem presenciado a crucifixão e a ressurreição de Jesus, os discípulos não haviam compreendido completamente a missão e a obra de Jesus. Momentos antes de sua ascensão, a Bíblia relata Cristo desejoso que os discípulos experimentassem o Espírito Santo de forma genuína, que vivenciassem um reavivamento. Mas os discípulos estavam preocupados com outras coisas. Atos 1, 4-6. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? O desejo por poder, por um reino terrestre, consumia os pensamentos e sentimentos dos discípulos, refletindo assim a mundanidade e egoísmo que permeava os seguidores de Jesus. Tais sentimentos provocaram entre os discípulos brigas, discórdias, ressentimentos, amarguras e divisões. Voltando ao nosso questionamento principal, como os discípulos estavam impedindo que o Espírito Santo lhes trouxesse mais próximo dele, mais perto do centro do espiral, para que assim eles experimentassem o verdadeiro reavivamento? Eu poderia dizer que as brigas, discórdias, ressentimentos, amarguras e divisões estavam limitando a ação do Espírito para que os discípulos se aproximassem mais ao centro do espiral do Espírito Santo. Não tenho dúvidas que ainda não estamos experimentando o reavivamento como o corpo de Cristo, pois entre nós ainda existem muitas brigas, discórdias, ressentimentos, amarguras e divisões. Essas enfermidades que assolaram os discípulos ainda consomem o corpo de Cristo como um câncer. Um câncer que fechamos os olhos, um câncer que queremos negar, um câncer que não queremos tratar, um câncer que está nos consumindo e nos levando à morte espiritual. Cristo foi claro ao dizer: portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa, então volte e apresente sua oferta. Na realidade, é muito mais fácil ignorar as brigas, discórdias, ressentimentos, amarguras e divisões. É mais simples culpar o outro lado. É mais fácil esperar pelo pedido de perdão. É muito mais cômodo oferecer um perdão barato, se iludindo que não existe mais mágoas ou ressentimentos e que tudo está resolvido. É muito mais fácil colocar aquele meio sorriso no rosto e fingir que tudo está bem, do que fazer o que realmente precisa ser feito. Cristo conhecia os seus discípulos. Cristo sabia o que estava impedindo-os de experimentarem o poder que emana do núcleo do espiral do Espírito Santo. Não é de se admirar que Jesus disse aos discípulos que eles teriam de ficar juntos até que eles vivenciassem o Espírito Santo. Eu não sei você, mas compartilhar o mesmo recinto com uma pessoa que eu tenho diferenças ou desavenças não é a experiência mais prazerosa. Porém, Cristo sabia que aquele momento era necessário para os discípulos. Eles precisavam ter conversas olho no olho. Eles necessitavam pôr as situações em pratos limpos. Os discípulos precisavam superar as brigas, discórdias, ressentimentos, amarguras e divisões. Nós sabemos que os discípulos vivenciaram o reavivamento. Eles experimentaram o Espírito Santo de forma singular, como nós devemos experimentá-lo hoje. Mas o que quase nunca refletimos é o que antecedeu o derramamento do Espírito Santo.
Atos 1:14. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Esse é o primeiro relato dos discípulos em união. É a primeira vez no Novo Testamento que aparece o vocábulo grego homotumadon, que é traduzido nessa versão como um só propósito. Essa palavra representa muito mais do que estar juntos ou unidos, mas carrega consigo a ideia que, após determinada deliberação, discussão, após diferenças serem colocadas de lado, unidos, pessoas decidem seguir em uma só direção. A imagem de uma orquestra representa bem o conceito dessa palavra grega. A despeito das diferentes peculiaridades e características dos instrumentos musicais em uma orquestra, sobre a batuta de um maestro, instrumentos de diferentes materiais, sons, timbres, afinações e formatos, de uma forma coesa, com um só propósito, proporcionam uma experiência bela e única. No livro de Atos dos Apóstolos, Ellen White descreveu o que significou para os discípulos aquela experiência no cenáculo. Pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Aproximaram-se mais e mais de Deus. E fazendo isto, sentiram que era um privilégio ser-lhes dado associar-se tão intimamente com Cristo. A tristeza lhes inundava o coração ao se lembrarem de quantas vezes o haviam mortificado por terem sido tardos de compreensão, falhos em entender as lições que para o seu bem estivera buscando ensinar-lhes. Esses dias de preparo foram de profundo exame de coração. Os discípulos sentiram sua necessidade espiritual e suplicaram do Senhor a santa unção que os deveria capacitar para o trabalho de salvar almas. Não suplicaram essas bênçãos apenas para si, sentiam a responsabilidade que lhes cabia dessa obra de salvação de almas. O Espírito veio sobre os discípulos, que expectantes oravam com uma plenitude que alcançou cada coração. O Ser Infinito revelou-se em poder à sua igreja. Era como se por séculos esta influência estivesse sendo reprimida. E agora o céu se regozijasse em poder derramar sobre a igreja as riquezas da graça do Espírito. E sobre a influência do Espírito, palavras de penitência e confissão misturavam-se com cânticos de louvor por pecados perdoados. Eram ouvidas palavras de gratidão e de profecia. Todo o céu se inclinou na contemplação da sabedoria do incomparável e incompreensível amor. Absortos em admiração, os apóstolos exclamaram: "É nisto que consiste o amor." Eles se apossaram do dom que lhes era repartido. E que se seguiu? A espada do Espírito, de novo afiada com poder e banhada nos relâmpagos do céu, abriu caminho através da incredulidade. Milhares se converteram num dia. Atos dos Apóstolos, páginas 37 e 38. As brigas, discórdias, ressentimentos, amarguras e divisões estavam limitando a ação do Espírito Santo na vida dos discípulos. Tais frutos do mundanismo e egoísmo estavam impedindo que o Espírito Santo os movesse mais próximo ao centro do espiral. Porém, a humildade, mansidão, confissão, arrependimento, submissão e perdão permitiram que os discípulos fossem levados ao núcleo do espiral do Espírito Santo e experimentassem o verdadeiro reavivamento. O que tem limitado o reavivamento do corpo de Cristo? Brigas, discórdias, ressentimentos, amarguras e divisões. O que pode permitir e potencializar o avivamento do corpo de Cristo? Humildade, mansidão, confissão, arrependimento, submissão e perdão. O verdadeiro perdão.
Quem sabe um dia podemos estudar um pouco sobre a teologia do perdão. Mas na minha humilde opinião, o perdão como apresentado na Bíblia é bem diferente daquele que ouvimos na rua, na televisão ou mesmo em muitos púlpitos. Segundo a Bíblia, o perdão é um presente ofertado ao arrependido. Então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. O perdão é um presente ofertado ao arrependido. Não havendo arrependimento, não há ou não deveria haver perdão, seja na esfera divina ou mesmo na esfera humana. O perdão, segundo a Bíblia, sempre está condicionado ao arrependimento. Porém, nos dias de hoje, ouvimos sobre um perdão desassociado do arrependimento, principalmente na esfera humana. Tal conceito vai contra os ensinamentos de Cristo, apresentados em Lucas 17, 3 e 4. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o e, se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Percebeu a condicionalidade do perdão? Se ele se arrepender, perdoe-o. O perdão é sempre condicional, é condicionado ao arrependimento. Preste atenção, pois a confusão quanto ao perdão se dá com relação aos textos bíblicos, onde aparecem pessoas relutantes em oferecer perdão, mesmo depois que o arrependimento ocorre. Veja, a Bíblia vai contra não oferecer perdão ao arrependido. Lembra de Pedro perguntando quantas vezes deveria perdoar? Até 7 vezes? Em outras palavras, Pedro estava perguntando quantas vezes deveria perdoar aquele que estava arrependido, já que na cultura judaica o perdão ao arrependido se limitava a 3 vezes. E no cristianismo, como deveria ocorrer? Deveríamos sempre perdoar o arrependido ou ter um limite de até 7 vezes? A Bíblia é categórica. Não há limites para o perdão ao arrependido, mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia. A Bíblia nunca apresenta perdão fora do contexto do arrependimento, porque o perdão é um presente ofertado àquele que está arrependido. Porém, preferimos falar e pregar que o perdão deve ocorrer sem haver arrependimento, porque assim evitamos o que o ensinamento de Cristo nos apresenta, a necessidade de interação com aquele que nos feriu. Voltando a Lucas 17, 3 e 4, se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. Segundo a Bíblia, a pessoa que foi ofendida deve dar o primeiro passo para levar o ofensor a entender como seus atos, ações ou palavras a impactaram e a feriram. Em um ambiente norteado por princípios bíblicos, tal atitude apresentada por Cristo como repreensão oferece a oportunidade de diálogo, reconciliação, crescimento e maturação. Esse processo de ir até a outra pessoa para conversar sobre a ofensa proporciona o ambiente e as condições necessárias para que ocorra aquilo que os discípulos vivenciaram no cenáculo: humildade, confissão, arrependimento, submissão e perdão. Ou seja, o verdadeiro processo rumo ao avivamento do Espírito Santo. Você deseja estar preparado, preparada para encontrar o nosso Senhor e Salvador nas nuvens dos céus? Você precisa vivenciar o reavivamento do Espírito Santo. Você deseja passar pelo avivamento do Espírito?
Você precisa, através do poder do Espírito, eliminar aquilo que está lhe segurando, lhe acorrentando, para que o Espírito Santo o conduza ao centro do espiral, onde se encontra a abundante unção do Espírito. Eliminar aquilo que o aprisiona demanda superar quaisquer brigas, discórdias, ressentimentos, amarguras e divisões. Unir-se à obra que o Espírito almeja realizar na sua vida exige humildade, mansidão, confissão, arrependimento, submissão, perdão. O processo do verdadeiro perdão como apresentado na Bíblia. Eu não tenho dúvidas que o Espírito está trabalhando em sua vida para lhe avivar. A pergunta que fica é se você está disposto que Ele atue em sua vida. E muito mais do que isso, se você tem a coragem de unir-se à obra que o Espírito está realizando em você. Sem o Espírito Santo, não existe avivamento. Sem o avivamento, não estaremos prontos para encontrar Jesus nas nuvens do céu. O que está em jogo aqui é a eternidade, a sua eternidade. Os sinais estão declarando de forma clara e audível: o noivo se aproxima. É hora de se preparar para encontrar o nosso Deus. É hora de ser um verdadeiro seguidor de Cristo, entregando completamente a Ele o nosso coração, com todos os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. É hora de ser um verdadeiro seguidor dos ensinamentos de Cristo, de amar a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Tome hoje a sua decisão. Hoje é a hora da entrega. Ao escutar a música Entrega, eu convido você a entregar-se completamente ao Senhor. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer. Somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer.
Vamos orar. Querido Pai, obrigado por Tua palavra e pelo convite que ela nos faz de uma entrega completa e real. Uma entrega que nos levará a ter uma experiência única com o Espírito Santo, de sermos reavivados por Ele e assim preparados para encontrar Cristo Jesus nas nuvens dos céus. Querido Pai, muitas vezes as nossas ações, palavras, sentimentos impedem a ação do Espírito Santo em nossa vida. Muitas vezes esses impedimentos são apresentados através de brigas, discórdias, ressentimentos, divisões. Mas chegou o momento da unção, chegou o momento do perdão, chegou o momento de nos humilharmos, de sermos mansos, de oferecermos e pedirmos perdão. Chegou o momento de confissão, Pai. Por isso, ajude a sua igreja a proceder de tal maneira que vai honrar o Teu nome, a oferecer perdão e buscar o verdadeiro perdão bíblico. Nos abençoe, Pai. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém.